Vamos lá então para a nossa aula de direito administrativo. Como nós já falamos, esse concurso para o qual está voltada a nossa aula de hoje é o concurso da Unifap. Então, nós estamos nessa tarde aqui rumo à posse para o concurso da Unifap. A banca esse DEPSEC, é o departamento, para quem não conhece, primeira vez que vai fazer, é o departamento de processos seletivos da própria Unifap. Antigamente, como diz, quando tudo era mato, a Universidade Federal daqui realizava alguns concursos, assim como muitas outras universidades aí para fora. Mas agora, nos últimos anos, assim, ela deixou de organizar certames, ela só organiza os próprios dela mesma. Inclusive, o último concurso da Unifap para os cargos técnicos, tanto de nível superior quanto de nível médio, foi no ano de 2022, tá certo? Então, por isso que as questões são escassas, devido a ela não fazer muitas provas. Mas aí existem bancas com um perfil parecido, que vocês podem treinar, e todas as que nós encontrarmos, nós vamos trabalhar com vocês. Vocês acabaram de ter aula de língua portuguesa, um dos perfis das questões de português que eu já trabalhei e observei, são textos um pouco longos, mas aí a professora Ana já deu dicas para vocês de como lidar com eles. Com relação ao tema da nossa aula de hoje, que é direito administrativo, a banca se comporta usando muitas associações, contando algumas histórias. Uma banca que eu sei que alguns alunos têm uma resistência grande, mas que faz isso, é a FGV. Hum. A FGV começa sempre assim, né? Ó, Caio, servidor da prefeitura do estado Alfa. Nananã, nananana. Quem já respondeu questão da FGV que era assim? Vamos começar a responder, a reagir aí comigo. Não é verdade? Pois bem, a banca da Unifap faz isso também. Então, a gente vai ver, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vai ver isso. Então, o que é importante? Estudos de caso, Mariane, justamente, isso mesmo. Então, para você se dar bem respondendo esses estudos de caso agora, sim está aparecendo na minha tela para você. Para a gente poder responder esses estudos de caso, não basta ter o assunto decorado. É importante saber pensar esse conteúdo e aplicar ele. Isso é algumas das dicas que a gente vai aprender hoje. Nossa aula, nós vamos trabalhar 3 assuntos que são muito importantes nesse edital e em todos os concursos públicos. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Não tem como eu não falar sobre princípios administrativos. Aí alguém vai dizer, professora, nem precisa, eu já sei. Quais que são os princípios administrativos? Manda aí aquele mnemônio, quem já tem decorado aqui. Aqui a gente tem gente que já deve estar estudando para concurso há muito tempo, que está decorado. É um que começa com LIN. Isso, Fernando, Luana, Rayane já mandaram aqui link. Muito bem. Isso é só Rosiane, a Ana Jéssica. Muito bem, a galera já decorou. Mas não basta decorar. Não basta decorar. Tem que saber aplicar o caso concreto. E aí, na hora de aplicar o caso concreto, Simone, acho que o seu microfone está ligado. Só dá uma olhadinha aí. Pronto, beleza. Mas, antes da gente responder a questão, eu vou relembrar, porque de repente pode ter alguém que está começando a estudar agora, e o que essa mulher está falando, limpe o quê? Teve toda uma situação com sabão por aí, será que é disso que ela está falando? Não, calma lá. Eu compartilhar aqui a minha tela em branco. Pessoal, o que são princípios? Primeiro de tudo, princípios são regras. Toda pessoa tem seus princípios, toda casa tem suas regras, toda instituição tem suas regras de conduta, do que fazer, do que não fazer, daquilo que é correto, daquilo que a gente costuma falar que é moral, que é imoral, que não é legal de fazer. Muitos de nós crescemos ouvindo das mães, das avós. Minha avó falava muito, eu tenho certeza que a de vocês também deveria falar aquilo que a gente não quer para a gente,
a gente não faz com os outros, é preciso ser correto, dar a César o que é de César. É ou não é verdade? Pois bem, quando a gente pensa em administração pública, a administração não pode sair agindo fazendo o que ela bem entende. Ela precisa ter regras a serem seguidas, tanto para quem administra, quanto para quem é administrado. Nós temos um princípio que se chama o quê? Um princípio chamado segurança jurídica. A lei ela existe para nos dar segurança, tanto para quem trabalha, quanto para quem utiliza esses serviços. É por isso que eles são muito importantes. Os princípios do direito administrativo, eles regem todo o trabalho do Estado, da administração direta e indireta. Quem ainda não sabe a diferença, calma que a gente uma hora chega lá. E eles são tão importantes, é tão importante entendê-los, porque isso aparece tanto no direito administrativo quanto no direito constitucional. Inclusive, se os senhores olharem, já é para ter olhado, o conteúdo programático aparece princípios tanto em direito administrativo como em direito constitucional. Isso significa que essa aula de hoje, esse assunto, serve para alcançar logo 2 tópicos do edital. Mas não só nesse. Para quem estuda, de repente, para a carreira policial, está pensando em fazer concurso da Polícia Civil, concurso, o próximo do IAPEM, vai estudar direito penal. O direito penal também leva em conta esses princípios. Tanto é que a gente sabe que ninguém pode ser preso se não houver uma lei. Esse é o princípio ligado à legalidade. Agora, o que, que acontece? Existem 2 tipos de princípios. Aqueles que são chamados de princípios expressos. Expresso é aquilo que está escrito ali, bem na cara, em letras garrafais, bem grande, para ninguém se esquivar. Os princípios expressos são o LIMP, que vocês acabaram de me dizer. E onde é que isso foi escrito? Na nossa Constituição. Aí é para ter decorado já. Artigo 37, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, devido à importância. Então, nós temos aqui Constituição Federal, capítulo 7, está falando aqui da administração pública. Artigo 37. A administração direta e indireta, isso aqui é muito importante, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que saber isso aqui, porque sabendo bem, vocês vão garantir muitas questões de direito administrativo, constitucional, penal e vai embora. Todo direito é abarcado por esses princípios. Acontece que existem outros que são chamados de princípios implícitos. O que é implícito? Lembra que a gente está construindo uma mente que pensa concurso, que pensa o conteúdo e que quer se sair de pegadinha. Aquilo que é implícito é aquilo que não necessariamente está escrito, mas a gente, poxa, isso aqui é meio que está na cara, né? A gente pode deduzir. Daí nós temos alguns princípios como a proporcionalidade, a razoabilidade. A gente sabe, nossa, se uma pessoa, pensa você servidor, digamos que você chegou 10 minutos atrasado, você passou no concurso da Unifap, vai trabalhar lá como técnico administrativo. Você ainda está nos seus primeiros meses de trabalho, ainda está organizando a vida, pagando as contas, ainda não deu para fazer aquele consignado, comprar seu transporte. Aí você está vindo trabalhar de ônibus, você saiu com antecedência de casa, mas enfim, aconteceram imprevistos, a gente sabe como são os ônibus, você acabou, o ônibus pregou e você se atrasou 3 minutos para bater o ponto. É razoável, é proporcional você ser demitido, ser reprovado no seu estágio probatório porque você atrasou 3 minutos com todas essas justificativas que eu acabei de dar? Não é razoável, não é proporcional. O que é proporcional? De repente, o seu chefe falar, olha, eu entendi, realmente você sempre chega cedo, aconteceu um imprevisto hoje, só tomar mais cuidado, tá? Ah, olha, amanhã vai ter uma reunião com o reitor, amanhã, por favor, faz de tudo para você não se atrasar, beleza? Beleza.
Isso que é proporcionalidade, razoabilidade. A gente infere, tá vendo? O direito, eu sempre gosto de falar assim, inclusive nas aulas de língua portuguesa, quando a gente vai desenvolvendo esses raciocínios, não fica tão difícil assim. Basta olhar para a nossa vida, para o mundo, como as coisas elas vão se desenrolando. Então, além do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, nós temos dois que são muito importantes: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Daqui, já anote. Apesar de o princípio ter esse nome de supremacia do interesse público, existe princípio que é absoluto, que é melhor do que o outro? Sim ou não? Pode haver isso? Não. Não existe. Ah, eu sou. A legalidade chega, eu sou melhor do que a impessoalidade, eu sou melhor do que a moralidade. Aí elas falam os princípios ali do limpo e olham para os princípios específicos e falam: saiam daí, vocês nem estão no artigo 37. Pode existir isso? Não pode. Os princípios eles coexistem de maneira harmônica. Todos eles ajudam a resguardar os direitos. Então, mesma coisa com a indisponibilidade do interesse público. Ó, digamos, olha, quais são os serviços que não podem parar? Estão escritos na lei também. A gente sabe alguns. Serviço de saúde, por motivos óbvios, porque a doença não manda recado quando ela vai bater na porta. Serviços de transporte, porque nós precisamos nos locomover, então não dá para ficar parado. Vamos pensar no serviço de saúde pública. Não pode parar. Porém, as máquinas precisam de manutenção. Às vezes, a bomba do hospital precisa, a caixa lá precisa ser higienizada. E aí? Ah, mas não pode parar? Pode. Só que essas interrupções, elas devem ser programadas e avisadas. É por isso que aparece sempre nas redes sociais: aviso de interrupção no fornecimento de água no dia 10, no horário das 9 às 10 da manhã. Todo mundo já viu isso. Ah, professora, mas na prática, aqui onde eu moro, nunca tem água, só chega de madrugada. Mas a gente sabe que tem que, para a prova de concurso, levar o que a lei diz. Nós todos aqui também somos adultos, a gente sabe fazer essa separação. Inclusive, já foi falado sobre isso no começo das aulas, né? Entre aquilo, tem um livro que eu gosto muito, que já li, que é daquele. É um coach, Thiago Brunet. Tem uma passagem de um dos livros dele, agora eu não vou lembrar, só lembro da capa, que é laranja, mas ele fala que a nossa vida fica muito mais fácil quando nós vivemos no mundo das realidades e não no como seria se, no como deveria ser. Fica mais prático. Então, para a prova, às vezes é bom deixar certos juízos de valores políticos, religiosos e levar o que a lei diz, certo? Para não confundir. Bom, então já mostrei para vocês aqui o link, onde é que ele está, falei dos princípios, para que eles servem, falei de alguns, não são todos aqui, a gente tem mais. Princípio, o próprio concurso público, ele é um princípio que rege a administração pública, ele é a regra. Então vamos lá agora, olhar uma questão, ver se a gente consegue desenrolar aqui, e vou falar também um pouquinho mais sobre as características, as particularidades de cada um desses do link, e vou mostrar para vocês, já nessa primeira questão aqui, uma pequena confusão que as bancas tentam fazer na primeira. Vamos lá. Maria, tá vendo só? Começou a história. Maria, servidora pública federal, utilizou-se de meios para que uma ilegalidade em um processo institucional tivesse aparência de legítimo, ou seja, encobriu atos ilegais através de atitude maliciosa, que, que transformou algo errado no processo analisado em falsa aparência de verdadeiro. O princípio afetado pela atitude da servidora, com maior precisão, isso aqui é importante, porque em muitos dos casos, mais de um princípio ele acaba sendo violado. Mas a questão ela é bem clara, ela pergunta qual foi o princípio que mais foi afetado. Marquem para mim aqui a alternativa correta: A, B, C, D ou E.
Eficiência, impessoalidade, moralidade, isonomia ou publicidade. Ana falou que é C, Fernando falou que é C, quem mais? Pessoal, é moral eu transformar algo que é errado em certo, eu C de casa, pô. mascarar isso, letra C. É moral isso? Não é moral. Ah, professora, mas isso trouxe mais eficiência para o trabalho. Não interessa, não interessa. Isso não é moral. O errado é o errado e o certo é certo. Lembrem-se disso. E aqui eu estou falando de errado, errado, certo, é certo, de acordo com a lei. Porque lembrem-se também que o administrador ele só pode fazer aquilo que está expressamente previsto na lei, diferente de vocês e de mim, enquanto pessoas comuns. Vou dar um exemplo prático. Já tomando posse das bênçãos, imagina que você passou nesse concurso. Aí você está trabalhando na Unifap. Geralmente, e acredito que muitos aqui, inclusive, estudaram lá na UEAP, geralmente os professores passam trabalhos comprados. Geralmente, você tem até meia-noite para enviar para o meu e-mail esse artigo. É ou não é? E aí, você está trabalhando lá de técnico e um colega seu deixou de enviou o trabalho 1 da manhã. Aí ele chegou com você, Marlon, falou assim: pô, Marlon, meu amigo, o Marlon ele gosta muito de conversar, já percebi, ele é brincalhão, dinâmico. E aí, como é que tu tá, meu parceiro? Não sei o que, o Marlon começa a conversar com ele. Aí vai, conversa vem, conversa vai, ele solta. Pô, Marlon, tu acredita que eu enviei meu trabalho para a professora 1 hora da manhã e o prazo era até meia-noite? Pô, quebra essa pra mim. Aí, Marlon, bicho, eu, não te preocupa, me dá a tua matrícula. Vai lá no sistema e muda o horário. E não pode, isso não é moral. Isso é contra as regras de conduta da instituição. E ele vai ser penalizado por isso. Agora, se de repente a professora, não, tudo bem, eu aceito, porque ela pode. Porque ela faz ali a lei dela de acordo com a disciplina dela nessa questão, entenderam? Então tem que separar as coisas. Ah, professora, mas eu comecei a estudar agora. Fala melhor um pouco para mim sobre esses outros princípios, porque realmente eles são princípios da administração. Eles estão ligados a quê? Eles servem para quê? Bom, na letra A tem o princípio da eficiência. Muito cuidado, porque nós temos alguns conceitos parecidos. Eu nem vou falar aqui para não confundir, porque às vezes gera uma confusão. Mas para quem já está estudando um pouco mais tempo, e isso cai também em administração pública, nós temos, além da eficiência, a efetividade e a eficácia. Não vou falar sobre isso, vou falar só sobre a eficiência. Pense em uma pessoa, em uma situação que ela seja eficiente, como algo que, nossa, a gente, não necessariamente em economicidade. Então, muitas das vezes, o que acontece? Você pensa assim, vou comprar itens de decoração. Ah, vou comprar lá na Shopee, nesses sites que são bem baratinhos. Vou comprar roupa, sei lá. Aí, o que acontece muito na internet? A pessoa vai comprar na Shein, na Shopee, e aí, quando chega, não é nada do que a pessoa esperava. Então, foi barato? Foi. Mas foi eficaz? Não foi, porque a pessoa não vai usar aquele saco de batata, né? Como era na internet, como era quando vestiu. Então, nem tudo aquilo que é barato é eficiente. Digamos que acontece muito, é eficiente a gente tirar um hospital, uma escola do centro e colocar num bairro onde não tem quase ninguém? Pensa assim, construir uma escola. Construir uma escola é bom? É importante? Uma creche? Claro que sim, educação é muito importante. Mas imagina construir uma escola, uma creche de 3 andares em um bairro onde moram pouquíssimas pessoas, muito afastado da cidade.
enquanto que em outros bairros existe uma demanda muito grande de crianças e não existe creche. Não é efetivo fazer isso. Então, tem que pensar nesse ponto. Muitas das vezes, algo que é mais caro, que é mais demorado, é mais eficiente lá na frente, em uma análise global, do que algo que é mais barato e é mais rápido, tá? O que que é a impessoalidade? Impessoalidade é olhar para as situações e para as pessoas de maneira equalizada. Então, olha, aqui, todos vocês, Simone, Marlon, Ahari, todo mundo aqui estão, para mim, no mesmo nível. Gosto de todos, estou torcendo por todos, mandando boas energias para todo mundo aqui que é estudante. Ah, eu quero só que o Marlon passe, para ele poder dar a vida de princesa que a professora Ana merece. Vou torcer só para ele, não vou torcer para mais ninguém. Eu estou sendo impessoal, nada disso. Outras pessoas também merecem passar no concurso, tá? O princípio da moralidade eu vou pular. O princípio da isonomia. O que que é a isonomia? Todo mundo concorrendo no mesmo nível. Pensa que vocês vão fazer esse concurso. Para que que existem as cotas? Para tentar dar uma equalizada. Ah, professora, eu não concordo, não sei o quê. Não vamos discutir aqui agora nesse momento, porque nós já temos problemas demais enquanto concurseiros, estudantes. Vamos economizar, vamos estar economizando a nossa energia, certo? Então vamos lá. Princípio da publicidade. A regra é que os atos da administração sejam públicos. É óbvio. O administrador não está lidando com o que é dele, é com o que é meu, com o que é seu, com o que é nosso. Então a gente tem que saber do que está se passando, a menos que possa prejudicar a integridade do nosso país, a segurança pública. Lá nos casos do direito penal, quando a pessoa ainda está sendo investigada, imagina se for publicar, deixar tornar público um inquérito. Aí no final das investigações descobre que a pessoa não era culpada e o rosto dela já havia sido estampado em todas as manchetes de jornal por aí. Assim não pode. Mas as verbas públicas, nós precisamos saber o que está sendo feito com os tributos que nós pagamos. Então, daí o princípio da publicidade. Também do princípio da publicidade. Lá não podem, as publicidades devem ser o quê? De caráter educativo, de prestação de conta. Não pode conter, fiquem ligados, porque agora, nesse ano de eleição, aparecem muitas questões relacionadas a esse tema. Pode lá ter um banner falando, olha, o prefeito Mévio inaugurou 500 escolas. Prefeito Mévio fez e vai fazer acontecer. Tício, o melhor deputado que Macapá já teve. Esses nomes, só para lembrar, quem faz questão da FGV sabe de quem que eu estou falando. Tício, Mévio, Caio, lá do estadual, não é do Amapá, certo? Pois bem, aí vou dar uma dica para vocês aqui. Próxima questão. Então, primeira questão, gabarito letra C. Próxima questão, mesmo tempo. Olha só. José, outra história. Servidor da universidade, de conduta ilibada, vou até mudar. Marlon. Marlon foi pego para Cristo agora. Marlon, servidor da universidade, de conduta ilibada, resolveu com intuito nobre se candidatar para deputado federal. Como trabalhava no departamento de comunicação, muito falante, divulgou em publicidade oficial da instituição suas metas e planos como candidato para, se eleito, ajudar a sua universidade. Marque a alternativa que mais se enquadra à situação do servidor Marlon, levando em consideração os objetivos dos princípios administrativos. E aí, Marlon, ele violou o princípio da moralidade? Sim ou não? Marlon está correto, baseado no princípio da legalidade? Marlon violou o princípio da impessoalidade? Marlon está correto não violando o princípio da publicidade? Letra E. Marlon violou o princípio da eficiência? Qual é? C, C. Quem mais concorda que é C?
Olha, eu Olha estou no só, meu pessoal. trabalho, eu não acompanhei essa que eu estou no meu trabalho, eu me ocupei um pouquinho aqui, mas eu já vou voltar para ler. O pessoal disse que é a Tá, C, né? tá bom. Olha só. É a letra C. Mas daqui, prestem atenção. Porque esse assunto é um assunto que ele é relativamente fácil para quem já está estudando um tempo, mas às vezes o próprio um dos mestres do direito administrativo, que é o professor Tales, o pessoal deve conhecer aqui, já deve ter assistido alguma aula com ele, ele fala que às vezes o excesso, baixa confiança não é bom, mas o excesso às vezes ele atrapalha um pouco. Então a pessoa vai no já sei, sai marcando qualquer coisa. Olha só, a questão falou muito aqui de publicidade. E a pessoa fica pensando, será que ele violou o princípio da publicidade? Será que não poderia ter sido o princípio da... foi publicidade ou foi impessoalidade? E agora? Veja bem, quando ele usou a publicidade para falar do nome dele, ele feriu a impessoalidade, porque aí os outros candidatos não tiveram a mesma possibilidade que ele, entenderam? Então, é só esse detalhe, essa pegadinha que vocês têm que ter cuidado. Quando alguém usa da publicidade, fere esse princípio, ela acaba ferindo de maneira mais grave o princípio da impessoalidade. Porque o problema, se todo mundo pudesse, todos os candidatos a vereadores, todos os candidatos a deputados tivessem. Tanto é que existe a propaganda eleitoral. Claro que tem as regras ali por partido, as coligações, cada uma tem seu tempo. Mas, enfim, todos os partidos têm um tempinho para aparecer na televisão e falar das suas propostas. Ali não fere. Mas imagine se só um partido pudesse. Aí iria ferir o princípio da impessoalidade, usando da publicidade. Entenderam? Aí, às vezes, a banca escreve um texto meio truncado, assim, de propósito, para a pessoa ficar na dúvida. Será que nesse caso concreto foi ferida a publicidade ou a impessoalidade? E aí? Tomem cuidado com isso. Tranquilo? Posso passar para o próximo assunto? Então, pessoal, essas primeiras duas questões falaram sobre os princípios da administração pública, muito importante para tudo na organização assim, do Estado, porque o Estado não pode ser regido de qualquer maneira. Agora, vou falar sobre um outro assunto que também é muito importante, que são os poderes da administração. Professora, o que são esses poderes da administração? O que é um poder? Entenda um poder administrativo como uma prerrogativa. São recursos, ferramentas que o administrador recebe para poder gerir toda essa máquina: saúde, educação, sistema judiciário, sistema penitenciário, previdenciário, tudo. Tudo isso que precisa ser gerido, a lei confere ferramentas, o Estado confere ferramentas para que o trabalho possa ser feito. Então, são prerrogativas. Inclusive, já entra um dos princípios aí, o princípio do interesse dos administrados, a supremacia do interesse público. É com base nessa supremacia que o Estado tem esses poderes, que às vezes são poderes que pesam sobre nós, que nos trazem imposições. E nós temos, em direito administrativo, 4 poderes muito importantes, que são o poder normativo ou regulamentar, aparece com esses dois nomes, tá? Poder regulamentar ou poder normativo, o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia, que aparece muito nas provas. Vamos entender um pouquinho agora cada um desses, sobre o que eles incidem e como que eles costumam ser cobrados em prova. Bom, o primeiro poder aqui, vou usar já o que está aqui na tela para mostrar para vocês. Vou falar primeiro sobre o poder regulamentar, lembrando que ele também pode aparecer como um poder normativo. Lembra que ninguém pode fazer nada se não estiver escrito, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não estiver escrito em lei. Acabei de falar, legalidade é o que nos rege.
Então, só que o que acontece? Muitas das vezes é editada uma lei e lá só vem a grosso modo, na própria Constituição, só está dizendo assim: olha, pode fazer isso. Vocês, lá, quem estava no comecinho aqui da aula e prestou atenção, eu já não lembro agora se foi primeira ou segunda questão. Um dos itens lá, o professor Morfeu falou lá, dizia assim, que é livre o exercício das profissões de acordo com a lei. Vocês lembram dessa questão ou já esqueceram essa alternativa? A Nath estava ligada. Pois bem, aí eu te pergunto, Nath, onde é que está escrita a lei? A lei que vai normatizar, que vai regulamentar a atividade dos advogados, dos médicos. Fernando, eu não estava na primeira lá, tá? Beleza. Essa lei que vai regulamentar o Estatuto da Ordem dos Advogados, o Estatuto do Conselho de Medicina, elas são decretos normativos. Então, já existe uma lei maior que está falando lá o que é, e essas leis menores, elas não vão inovar nada, elas só vão explicar um pouco mais aquele direito que já foi constituído. Por quê? Viu que eu falei aquele direito que já foi constituído antes? Porque no poder regulamentar barra normativo, ele não inova no direito. Ele não vai criar nada de novo. Ele vai explicar. Pensa, na Constituição fala, lá nos remédios constitucionais, que é garantida a todos o direito de obter das repartições públicas certidões, tudo aquilo que esteja relacionado à vida da pessoa. Tá, então eu vou ao fórum. Mas quem é que diz como é que vai funcionar? É o decreto lá que regulamenta o fórum daqui de Macapá. Entendido? Então, isso é poder regulamentar, poder normativo. Exemplo, para quem estuda, vai fazer concurso da carreira policial depois, quem já fez, vai fazer. Tem lá a lei de drogas. Aí fala lá sobre o que é droga. Mas naquela lei não está especificando o que é droga, só fala que é proibido portar, nananana, as quantidades lá. Onde é que vem dizendo o que é droga? Substância, em uma portaria da Anvisa, entendeu? Separado. Próximo aqui que eu vou falar para vocês é sobre o poder hierárquico. O que é a hierarquia? É organização. Existe ali, toda vez que falar em poder hierárquico, vocês vão pensar em uma pirâmide. Né? Pensem em uma organização. Pensem na casa de vocês. Tem alguém que manda, que fala como é que vão ser as coisas. Pensa você lá no seu serviço na Unifap já. Então você vai ter seu chefe. Nossa, professora, eu não sabia que servidor público tem chefe. Tem sim, lá de cada departamento. Você pode ser que você vá trabalhar no departamento de comunicação, como o Marlon, você vai trabalhar no departamento de TI, então cada um tem um chefe lá. E lá ele organiza o poder hierárquico. A que horas que o nosso departamento vai funcionar? Às vezes tem departamento que só funciona até 1 da tarde, enquanto que tem departamento que funciona a partir das 2. Esse departamento vai funcionar até a sexta-feira ou ao sábado também vai ser necessário? Toda essa organização, as próprias vestimentas, a gente falei sobre o poder judiciário. Quais são as roupas que podem ser usadas para entrar no fórum, para os servidores? Tudo isso é hierarquia, é organização lá dentro. Ok. Quando alguém quebra uma regra, o que acontece? Manda sim o gabarito. Quando alguém quebra uma regra, essa pessoa deve ser o quê? Disciplinada. Por que eu já estou falando junto do poder hierárquico com o poder disciplinar? Porque a banca, assim como lá atrás nos princípios, confunde impessoalidade com publicidade, as bancas costumam confundir poder hierárquico com poder disciplinar. Então, se lá na Unifap
Vou pegar aquele exemplo. Dentro da hierarquia, o colega ele não podia acessar o sistema e alterar o dado. Ele não tinha poder para aquilo. Agora, se a professora fosse até ele e falasse, olha, tudo bem, eu te autorizo, dessa vez eu vou liberar, você liberar o sistema para poder entrar o trabalho do professor. Aí tudo bem, porque existe uma hierarquia, a professora e o técnico nessa situação. Tá? A partir do momento que ele infringiu as regras, que ele quebrou as regras do poder hierárquico, agora já é outro poder. Ele vai ser disciplinado, tá bom? Poder disciplinar, que é a faculdade, mas que, diga que quando a gente fala faculdade, não é que pode dispor, porque o administrador não pode, não vou punir ele, não. Tem que punir, é um poder-dever de punir as pessoas que trabalham com administração. E aí, muitas questões aparecem assim, a administração só pode disciplinar quem tem um vínculo com ela, quem tem um vínculo estatutário, quem tem um vínculo empregatício, não. Todo mundo que faz às vezes de servidor público, exemplo, quem aqui vai ser, quem já foi, vai ser mesário esse ano? Nath já foi, quem mais? Quando você é um mesário, você exerce a função ali, Fernando também. Você entra como um agente honorífico, porque vem de honra, é honório, é honroso você servir ao seu Estado. Aqui eu estou falando do Estado maior, inclusive, né, da nação do Brasil. Então, se você fizer alguma coisa de errado naquele primeiro domingo de outubro, você vai ser disciplinado como. Ainda não, professora, mas eu sou só concurseiro, ainda não passei em um concurso público. Eu só fui lá no domingo. Mas como você agiu em desacordo com as normas do TSE, com aquilo que foi passado ali para a sua conduta, você vai ser disciplinado como se você. Porque você teve um vínculo, você assinou um papel ali. Entendido? Então, muitas questões versam sobre isso. Ah, é, uma empresa estava prestando serviços em nome da administração pública, mas como ela era uma empresa privada, como era uma entidade da administração indireta, ela não vai poder ser disciplinada porque não há vinculação. Nesse caso, há vinculação sim, porque foi assinado um contrato. Agora, muito cuidado também com essas entidades da administração indireta ou com os particulares, porque quando se tratar, digamos que eu, tá? Eu tenho uma empresa de educação. Aí eu faço um contrato com o estado do Amapá. Mas eu também tenho contratos com a Fundação de Educação Florescer. Aí, se eu quebro o meu contrato antes do tempo, eu resolvo quebrar o meu contrato antes do tempo com o estado e com a entidade Florescer. A minha situação com o Estado, eu vou ser disciplinada por ele. Já com a entidade florescer, se ela quiser me processar e tudo mais, aí vai ter que correr lá para o direito civil, já é outra situação. E vamos lá brigar em condições de equidade. Já eu, em relação ao Estado, vou ser disciplinada, inclusive cai licitação também no edital de vocês. Posso correr o risco de ficar sem poder licitar com a administração porque eu quebrei o contrato. Tudo isso pode acontecer. Pois bem, já falei de poder regulamentar, poder ou normativo. Falei o que é o poder hierárquico, o poder disciplinar. E agora, quem é que falta? O último poder. Eu acho que é o poder que o concurseiro às vezes mais conhece. Qual é o poder que está faltando? Bora mandar aí o poder de polícia. Esse poder de polícia aqui, ele é um poder. Vou mandar aqui. Poder de polícia.
Esse poder de polícia aqui não é a polícia judiciária, não é a polícia militar, tá? Que é uma polícia, ela é diferenciada, não é judiciária como a civil, mas também não é a administrativa. Ela tem as funções dela mescladas ali. Não é dessas polícias que nós estamos falando aqui. É uma polícia administrativa. O que dela existe? É a faculdade que o Estado tem para impor as normas, para fazer com que elas sejam cumpridas. Então, através desse poder de polícia aqui, o Estado pode realmente limitar a conduta das pessoas. Imagine se cada um fizesse aquilo que bem entendesse, se não houvessem regras de pode ou não pode. Muitas questões falam que esse poder de polícia, ele é um poder assim do não fazer, que ele é dentro do direito existe a parte dos positivos. Então assim, quando fala, o Estado tem o dever de prestar educação, saúde, é um direito positivo, porque é ele que nos dá. Quando o Estado entra para a gente dizendo assim, você não pode fazer, é um Estado um Estado, um direito negativo, porque ele proíbe. Tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, esses conceitos, porque às vezes, dependendo da questão, é muito a FGV também que cobra esses termos assim. Como a Unifap é uma banca que não tem muitas questões, e, por exemplo, assim, em História e Geografia, ela gosta muito de contexto, de termos assim. Vai que, de repente, quem for fazer a prova de vocês assim agora, cobra algum termo mais técnico, mais de jurisprudência, vocês vão lembrar, tá? Então, o poder de polícia, do ponto de vista, ele é negativo para a gente um pouco, porque ele nos proíbe. Imagina, você pensa assim, o que acontece com muitas pessoas. Às vezes, tem gente que aprende a dirigir, às vezes até cedo, não estou falando que é para fazer coisa errada, tá? Mas tem gente que aprende a dirigir cedo. O país tem gente que eu conheço que aprendeu a dirigir praticamente sozinho, só olhando os outros. Dirige melhor do que eu, que tenho carteira. Mas a pessoa não tem carteira. E o Estado fala, não, você não pode. Ai, mas não pode. Não pode. É o Estado tirando o dever da pessoa, tirando o direito dela. Não, você só vai poder quando você tiver a sua carteira. Eu quero construir aqui. A minha casa já tem 2 andares, eu quero fazer mais 3 andares. Independentemente se vai prejudicar, se vai rachar a casa do vizinho de trás, lá, não pode ser assim. Então, toda vez que alguém me diz, não pode, e o Estado diz que eu não posso, como assim? Ele é negativo, ele está me limitando. Mas se ele está me limitando, é dentro da supremacia do interesse público. Está vendo por que é importante conhecer os princípios? Porque toda vez a gente roda, 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 roda e vai voltar para aqueles mesmos lugares, né? Para a supremacia, para a indisponibilidade do interesse público, para a legalidade, certo? Aqui dentro do poder de polícia, tem alguns conceitos que são importantes a gente relembrar também. Entra aqui o quê? O abuso de poder. O abuso de poder, deixa eu ver a hora. Gente, a hora passou voando. Mas calma. O abuso de poder, ele tem vou pedir só mais 10 minutinhos de você. Ele é uma árvore, pensa assim, uma árvore, e tem 2 frutos. Quais são esses frutos aqui? Vocês lembram? Quem já estudou? A gente tem o Frutos da acesso. árvore envenenada. Tem essa teoria, mas não é aqui. Esse Brincadeira, da. professor. Uhum. Mas tem mesmo, lá no direito penal. Excesso de poder e o desvio de poder. Basicamente, significa o seguinte: porque às vezes a questão cobra, houve abuso de poder na modalidade excesso, na modalidade desvio. Às vezes, realmente, o que as questões fazem? Houve o abuso, só que a questão troca a modalidade para você errar, mas você não vai. O que é um excesso? Excesso é quando a pessoa ela tinha, até determinado ponto, o poder de agir.
Só que aí ela vai e excede, algo que já não era mais da competência dela. Então, aqui, quem vai fazer concurso para técnico administrativo, você só pode fazer, desempenhar as atividades de técnico. Você não pode tomar o lugar daquilo que é tarefa do diretor do departamento, de um analista, porque ele tem, professora, mas eu sei mais do que ele, eu tenho mais formação. Pensa no exemplo de um hospital. Tem muitos técnicos, principalmente técnicos antigos, que às vezes já tem mais experiência do que alguém que fez enfermagem, de repente acabou de se formar. Mas você deve respeitar ali e não exceder os seus limites de formação, os seus limites de competência, principalmente. E o que que é um desvio? Desviar. E o que que acontece? Às vezes, no excesso, a pessoa excede até sem perceber, não sabia. Aí a gente vai lá e tem como corrigir até. Mas no desvio é quando a pessoa realmente age para querer atingir outro fim, para querer punir alguém, acontece muito. Então, vocês vão ver em questões, digamos, você está trabalhando na Unifap aqui no campus do Marco Zero, e aí você briga com o Tício, que é o diretor do departamento. Ele fala, pois você vai ver só, eu vou te transferir aqui do polo do Marco Zero para você trabalhar lá em Oiapoque, pegar aquela estrada lá maravilhosa, todo o tempo, para você não vir aqui na cidade de propósito. A pessoa do departamento tem o poder para te transferir? Até tem, mas foi para o melhor andamento das atividades da universidade, para o bem da comunidade acadêmica? Claro que não. Então, ela se desviou. Outra coisa que tem caído muito em provas, aqui relacionado ao poder de polícia, são algumas características que ele tem. Quando a gente ouve falar em polícia, o que que acontece? Viu a polícia? Não enrola muito. Confessa. Poder de polícia é confissão. Mas que danada é isso? A senhora falou que não era polícia militar, polícia civil. Realmente não é. Mas é só para gravar. O que que é essa confissão? O poder de polícia, ele tem características muito importantes. Nós temos 4 fases. Já volto. Tá aparecendo só aqui, anotando para vocês. Cara, as minhas anotações. Ordem, consentimento, a fiscalização, e a sanção. Pronto. Por isso que eu falei que é confissão. Vai arrumar aí, vai aparecer. Pessoal, essas 3 aqui, o consentimento, a fiscalização e a sanção, elas podem ser delegadas. Elas podem ser delegadas. Isso significa que posso delegar para uma empresa pública fiscalizar o trânsito. Então, eu posso conceder, delegar, através de uma autorização, permissão, concessão, que não cabe aqui no saldo de hoje.
Vocês estão me vendo e ouvindo, só reajam para mim. Teve uma falhinha na internet. Beleza. Então, onde é que eu estava falando? É se o consentimento, a ordem, se a fiscalização, a sanção, tá, se elas podem ser concedidas a pessoas jurídicas de direito privado. Podem, desde que essas pessoas jurídicas de direito privado elas atuem de maneira exclusiva prestando esses serviços, não de maneira concorrente, econômica, tá? Então, tem que ser, às vezes a palavra que aparece na questão é bem assim, a, o consentimento, a fiscalização e a sanção dentro do poder de polícia podem ser delegados a empresas públicas, a empresas do sistema indireto em regime de monopólio exclusivo. É isso que vem. Monopólio exclusivo. Quando aparecer, ela não fica. O que é isso? Significa que ela não que o que é monopólio? É uma coisa única ali. Então, ela só trabalha com aquilo. Ela não vai entrar em competição, em concorrência com outras empresas. Porque imagina, senão ela ia deixar outras empresas em desvantagem. Então, ela só pode prestar serviços para entidade, para órgãos públicos. É assim que funciona. Pronto. Dito isto, vamos ler a questão e responder. A gente já vai terminar. Em visita a um estabelecimento de venda de suco de frutas, a vigilância sanitária verificou que o dono do empreendimento guardava o seu produto em vasilhames anteriormente que foram utilizados em produtos agrotóxicos. Gente, como é que vai guardar suco em produto que foi utilizado agrotóxico? Todo mundo aqui concorda que não pode. Isso é contra as normas da vigilância sanitária, não pode de jeito nenhum. O que acontece com um estabelecimento desse? Tem que ser interditado, não pode vender. Em ato de defesa, o dono alegou que lavava os recipientes antes de colocar os sucos, mesmo assim não interessa. Assustados com o que viram, os fiscais da vigilância resolveram fechar o estabelecimento comercial. No âmbito dos poderes, qual o poder administrativo que se adequa à atitude da vigilância sanitária? Então, é o poder vinculante, poder regulamentar, poder hierárquico ou poder de polícia, de olha, você não pode fazer isso. É proibido vender suco em garrafa de agrotóxico. Então, eu vou fechar o seu estabelecimento. Que poder punitivo é isso? Mandem para mim. Todos concordam que é o poder de polícia, letra E? Beleza? Pronto. Marque a alternativa que corresponde ao conceito de poder de polícia. Falei bastante na aula de hoje que o conceito do poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade e do próprio Estado. Gabarito letra D. Eu acho que ficou sem traumas aqui, certo? Digam, reajam aí. Cadê? Vocês disseram que não iam me deixar sozinha no final. A área, Nath, muito bem. Pessoal, vou finalizar a aula aqui com vocês falando sobre um assunto que também ele é muitíssimo importante, tá? Não vou mais demorar. Responsabilidade civil do Estado é um assunto muito importante. Você que vai ser servidor público, quem já é aqui e está procurando um cargo melhor, é muito importante saber sobre isso, porque é responsabilidade que vai estar sobre suas mãos também. Você pode ser responsabilizado. Ah, mas eu não tive culpa, eu agi culposamente. Dolosa ou culposamente, você pode responder. Ao longo da evolução do direito, existiram muitas teorias. Lá no começo, quando tudo aqui era mato, e só tinha o império, na época lá do Dom Pedro, a teoria que vigorava era a teoria da irresponsabilidade do Estado.
De acordo com essa teoria da irresponsabilidade do Estado, o que que acontecia? "Ah, você está precisando de saúde? Se vira, eu não tenho nada com você. Ah, você foi atropelado pela carruagem de Dom Pedro, que vinha em alta velocidade. O problema é seu. Ah, seus filhos precisam de educação, como diria na época, antigamente, e o Kiko? Não tenho nada a ver com isso." Dessa forma, a população sofria muito. E aí, houve toda uma evolução, que a gente sabe, uma evolução social, né, ocorrida aí ao longo da história, lutas por direitos humanos, enfim. Depois de toda essa evolução, chegou-se à teoria que é adotada pelo direito brasileiro, que cai nas questões, vai aparecer na sua prova, que é a teoria, do risco administrativo. O que que essa teoria diz? Bom, lembra que da agora a professora Ana falou para vocês assim: "Olha, pensem bem se vocês vão querer ter filhos ou não, certo? Porque se vocês tiverem filhos, daí vão vir algumas demandas." Quando ela assumiu a responsabilidade pelo gordinho de ter, ela já sabia que ela ia precisar comprar leite, comprar fralda, brincar com ele, amamentar. Então ela já assumiu essa responsabilidade sabendo. Quando você que está aí do outro lado se preparando for assinar lá o seu termo de posse, o nome vai ser nomeado, vai ser o seu termo de posse, começar a trabalhar, você sabe que você vai ter deveres para com a instituição Unifap. Então, assim que funciona. Então, todas as vezes que o Estado ele desenvolve uma atividade, ele já sabe que tem risco, que vai ter pepino, que vai ter uma dor de cabeça. Então não é algo que seja subjetivo: "Ah, eu acho que eu não tenho nada a ver com isso", não, é objetivo. A responsabilidade do Estado em relação aos administrados, ela sempre, 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 assim, aparece muito nas questões, assim, subjetiva, objetiva. Ela é objetiva, anotem aí. Via de regra, falou em responsabilidade do Estado, a teoria é a teoria do risco administrativo, e a responsabilidade ela é objetiva. Quando é que o Estado vai responder? Subsidiariamente, quando ele tiver delegado a atividade. Lembra? Digamos que o governo delegou para mim a responsabilidade de educação do Estado. Aí eu não dei conta ou fiz uma besteira, vou ter que indenizar as pessoas, mas eu não tenho, dinheiro, não tenho fundos no caixa. Aí o Estado, de maneira subsidiária, porque no fim das contas ele delegou para mim. Ele deveria ter visto melhor como é que estava a minha situação. Ele é que é o dono realmente responsável, então ele: "Tá, eu vou tapar esse buraco que era uma responsabilidade sua, subsidiariamente." Claro que depois o Estado pode entrar com uma ação comigo e tudo mais, mas aí já é depois. Ele, com relação à população, ele tem que ser rápido, ligeiro. Para falar sobre a responsabilidade, tem que haver 3 questões, que é o nexo de causalidade, a conduta e o dano. Então imagina, eu vou andando em uma rua bem asfaltada, não tem buraco nenhum, nem nada assim, tropeço. É culpa do Estado? É culpa do Estado, se eu só tropecei, às vezes tropecei no meu pé mesmo. Mas agora se naquela rua tinha um buraco muito feio, e Deus o livre, a pessoa cai e quebra a perna. Aí é responsabilidade do Estado, porque teve um nexo. No primeiro exemplo, não teve nexo a relação. O Estado tinha asfaltado a rua, estava claro, tinha um poste lá. Eu ter caído e me machucado não teve nada a ver com o Estado, foi uma fatalidade. Mas no segundo caso, tinha um buraco lá e a luz do poste estava queimada, eu caí, quebrei e machuquei toda. Houve ali um nexo de causalidade entre conduta e o dano. Então o Estado ele é obrigado a me ressarcir. Você que vai trabalhar na Unifap, você pega e lança uma nota errada. E aí, por causa dessa nota errada, um aluno se complica todo.
O aluno vai processar você ou vai processar a Unifap? Vai processar a Unifap. Só que depois a Unifap vai lá entrar com uma ação de regresso contra você, se for comprovado que você agiu com dolo ou culpa, e vai pegar de você de volta, descontar do seu rico dinheirinho, o valor que ela primeiro pagou logo para resolver o problema. É igual o caso assim, pensa assim, família, geralmente acontece isso com irmãos. Digamos, você tem filho, aí seu filho faz alguma coisa de errado. Você, como mãe, você pula para defender, para resolver a situação, mesmo que seu filho tenha agido errado. Na frente dos outros, você vai lá, vira uma leoa. Depois, em família, você vai lá e chama atenção, corrige, cobra, olha, eu vou descontar da sua mesada o vidro do para-brisa do carro do vizinho que você quebrou. Mas na frente do vizinho, você foi defender o seu filho. Olha, não precisa gritar com meu filho, não. Eu vou pagar. Não grita com ele. E pronto. Depois, você pode até gritar com seu filho lá na sua casa. Mas na frente do vizinho, você não quer que ele grite. É ou não é? Então, pensem sempre assim. Porque isso daí entra no duplo, vou ler a língua, no duplo grau de proteção. Tanto servidor público, entendeu? É uma garantia de que nenhum direito vai ser ali violado. Quem foi prejudicado, foi lesado, vai ser ressarcido, e a administração também não vai ficar no prejuízo se eu agir com dolo ou culpa, tá? É isso que é a responsabilidade civil do Estado. Então, pega o teu material para a gente responder aqui e assim. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa, tá? Nos casos de dolo ou culpa. Alternativa letra B, tá? E a sexta questão? A Constituição, ao disciplinar a atuação administrativa do Estado, estabelece princípios expressos que devem ser observados por todos os órgãos, por todos os entes e órgãos da administração pública. Considerando essas disposições, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A responsabilidade civil objetiva do Estado afasta a necessidade de observância dos princípios. Não. Lá no começo eu falei que os princípios eles vão estar entranhados em tudo. Os princípios eles são como aquele perfume forte que borrifou, fica ali. Às vezes a pessoa tomou banho, mas fica. O perfume da administração são esses princípios, eles estão entranhados ali. Vai afastar nada de legalidade. A administração só age em cima da lei. O princípio da impessoalidade impede o exercício do direito de regresso contra o agente público causador do dano. Não. Se a pessoa causou um dano, ela vai ser responsável, sim, senhor. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência. Perfeito. Para fechar, anotem só uma exceção, e é realmente agora para fechar. Pessoal, toda regra tem uma exceção. Então, via de regra, a administração pública e as entidades da indireta, mas que prestam serviço em nome dela, elas vão responder objetivamente. E a teoria é a teoria do risco administrativo. Mas existe uma teoria chamada a teoria do risco ou a teoria do dano. A teoria do dano integral. Significa que, nesse caso, não interessa. Vamos supor assim, ó, vem um carro da prefeitura, todo adesivado, e a pessoa estava triste com a vida, se joga na frente do carro e comete suicídio. Nesse caso, a pessoa que vinha dirigindo o carro da prefeitura, respeitando as regras de trânsito, habilitada, com cinto, numa velocidade até menor,
ela não teve culpa. Aí, você não vai responder. Mas voltando para cá. Existem 3 casos que são as exceções. Nesses casos não tem nada de excludente, né, nada. A administração vai responder integralmente. Quais são esses casos? Se Deus o livre acontecer algum ataque terrorista, bomba em avião, bomba em algum prédio, que seja comprovado que foi um ataque terrorista, a União vai responder de forma integral, ela vai indenizar todas aquelas famílias, todo mundo. Outra coisa, o que aconteceu em Mariana, em 2015, em Brumadinho, em 2019, desastres ambientais, o que aconteceu lá, eu até anotei o nome aqui para não esquecer da série, Emergência Radioativa, Césio 137, tá? Acho que muitos de vocês devem ter assistido na Netflix. Nesses casos de ambiental, terrorismo e dano nuclear, a administração vai responder integralmente, porque são coisas muito graves. Mexeu com terrorismo, meio ambiente e química integralmente, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza esse aulão de hoje, Constitucional, Português, Direito Administrativo, tá? Muito obrigada pela paciência, pelo carinho de vocês por ficarem até agora, tá? A gente espera contar com a presença de vocês nas nossas próximas aulas, tá? Boa semana, bons estudos e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.